diretamente aqui da sala de coletivas, onde aconteceu a coletiva, obviamente, aqui no auditório do Mané Garrincha, onde Fernando Diniz falou com a gente por aqui. Eu sou Gabriel Amaral, você vai saber as principais respostas de Fernando Diniz aqui, e mais do que isso também, além disso, na verdade, você também vai conferir duas falas exclusivas do David Braz que a gente conseguiu lá na saída do vestiário. Não se esqueça de dar um like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal, vir para Brasília, fazer a cobertura do jogo, mais uma vitória. Por sinal, esse negócio de carioca fora de casa tá ótimo, hein? Porque o que eu tô conquistando aí de números fora de casa tá excepcional. Um dia já me chamaram de pé frio. Eu queria que cada um desse... Se você tá assistindo esse vídeo aqui, você algum dia já comentou alguma vez, vai ensinar na minha live, pé frio. Comente aqui embaixo hoje, pé quente. Não faz isso não, que se um dia o Fluminense perder, você vai comentar pé frio de novo, né? Então é melhor não. Mas vamos lá, não esquece de deixar o like não. Cara, vamos de cara com Fernando Diniz e, obviamente, como eu sempre falo, a 95% das vezes, a pergunta que eu vou abrir aqui, que eu vou considerar mais importante, é justamente a que eu fiz. Você fala, pô, Gabriel, nossa, que arrogância. Não é questão de arrogância, é questão de que você tem várias perguntas importantes. O jornalismo é feito de critérios de noticiabilidade, o que você considera mais importante. Teve muita pergunta importante na coletiva, mas obviamente que eu considero a que eu escolhi para fazer algo que é mais importante para mim. Eu vou perguntar ao Diniz coisas importantes para mim. E eu que perguntei sobre o Felipe, o treinador do Bangu, porque eu falei na minha live no pós-jogo sobre a dificuldade que o Felipe impôs ao Fernando Diniz, e não dentro de campo, porque dentro de campo foi um massacre do Fluminense, mas principalmente a dificuldade que ele impôs no pré. O Fluminense teve que criar novas coisas ou utilizar coisas que não utiliza tanto, e teve uma estratégia um pouco diferente para o jogo. O Fluminense estava muito espaçado em campo. Não é comum isso, a gente por várias vezes vê o John Arias caindo dos dois lados. Quando o John Arias abre na direita, abre 5, 6 jogadores com ele. Na esquerda o Keno às vezes fica mais isoladão, puxando marcação, mas quando pega a bola o Alexander cai, o Martinelli tá aparecendo por lá, o Ganso aparece para tabelar, e não era isso que a gente via no jogo de hoje. A gente viu o tempo inteiro Keno abertaço numa ponta, John Arias abertaço na outra, e um time que flutuava no meio de campo, não fazendo aquela troca de passe curto o tempo todo, mas sendo muito mais agudo. E o Diniz confirmou isso na coletiva. Utilizou isso como uma estratégia, mas principalmente, eu falei isso na minha live, o Diniz repetiu aqui, isso não é algo novo que ele... Não, ele só aperfeiçoou e utilizou mais vezes do que ele normalmente usa dentro de um jogo. O nome disso é variação tática. E eu vou repetir aqui o que eu falei na minha live. Se algum dia alguém vier você e falar assim, mas o time do Diniz joga sempre do mesmo jeito. Mostre o jogo contra o Bangu e procure outros jogos que são iguais. Não são, o nome disso é variação tática, e o Diniz explicou, falando aí agora sobre o jogo contra o Bangu. Em relação a jogar contra o Felipe é um amigo que eu tenho de muito tempo, tenho um respeito muito grande por ele, e fazer o que ele faz com o Bangu é digno de nota. Se a gente pegar aí os jogos sem ser do Fluminense, é o time mais interessante para se ver jogar, com o investimento que ele tem, as dificuldades que tem o Bangu. Ele despertou na gente um respeito muito grande, a gente trabalhou muito para jogar contra o Bangu, muito. Então a gente marcou muito forte, teve muita humildade para poder jogar o Bangu, pegar o Bangu. Por isso que a gente conseguiu vencer o jogo, construir uma vitória boa. E o Bangu é um time que tem muita coragem, assim como é o seu treinador. E agora é insistir, passei por um processo também semelhante. Eu comecei também em times muito pequenos, comecei no Votorati, depois fui construindo minha carreira. Eu tenho certeza que o Felipe tem um futuro brilhante pela frente. E em relação ao que você falou da parte tática, a gente se preparou também para os jogadores marcarem o nosso jogo, o adversário conseguir marcar o nosso jogo mais curto, e alternativas de fato de espaçar um pouco mais o campo. Então era uma coisa que não é que estava programado hoje, isso é uma maneira que a gente treina outras situações. Aí no segundo tempo a gente voltou a fazer um pouco de construção mais curta, então o time tem que ter mais de uma maneira de jogar, e hoje a gente, acho que encaixava melhor hoje era ter um pouco mais de amplitude com dois jogadores que têm bastante jogo individual, que são o Keno e o Arias. Além disso, algo que chamou a atenção foi a questão dos pênaltis. Eu confesso que eu nem estava lembrando exatamente de perguntar sobre isso, mas joguei ele como segunda pergunta, graças à galera da Band ali que estava trocando ideia comigo, falou, pô, ele não falou do pênalti ainda não, porque eu cheguei atrasado na coletiva, porque eu estava lá falando com o David Braz.
E ele deu uma explicação, cara. Ele falou com... Eu acho que foi a primeira vez... Tá aí, eu não vou dizer que ninguém mentiu não, tá? Ou seja, pra dizer que é a primeira vez que alguém falou a verdade, mas foi a primeira vez que alguém foi sincero. Foi a primeira vez que alguém foi sincero sobre... Totalmente sincero sobre o lance do pênalti contra o Botafogo. O Diniz hoje foi sincero, e mais do que sincero, foi sincero e claro. Você vai ver a resposta. Quando ele é sincero e claro, ele diz, tem uma ordem, e quando essa ordem é cumprida, não se causa rebuliço. E foi isso que ele fez hoje, cumpriu a ordem. Olha a explicação. Se de repente o áudio não pegou muito bem, né? A minha pergunta, ela é fazendo uma referência ao Diniz, que no lance do Germancano, ele grita pro Cano bater o pênalti, e no lance do Ganso, o Ganso grita avisando que está entregando a bola pro John Arias fazer a cobrança. Então, eu vou começar pelo pênalti. Obrigado aí pelas perguntas, Gabriel. Em relação ao pênalti, a gente tem meio que uma hierarquia de batedores, e a hierarquia é essa mesmo, é o Ganso, Arias e Cano, provavelmente isso, talvez o Keno também, porque o Cano é um batedor de pênalti, que por algum motivo no Fluminense, tem o Ganso, que eu acho que é o que bate melhor, e o Arias. Então, assim, o Ganso deu a bola pro Arias, quem estiver sentindo melhor ali, talvez se tivesse 0x0, talvez o Ganso tinha batido, já tinha feito um gol, mas eles têm um aproveitamento muito grande. São 3 jogadores, tem muito estofo. Então qualquer um deles, o cara certo para bater é o cara certo para perder também o pênalti. Qualquer um deles tivesse perdido o pênalti hoje, não teria repercussão nenhuma que teve, como teve naquele dia do Calegari. Então o Ganso já tinha feito um gol de falta, o Arias estava bem no jogo, o Arias tem aproveitamento grande, então era ok bater. E no Cano, como ele é um cara também que bate bem, eu tenho muita confiança nele batendo pênalti, e é um cara que também disputa artilharia, e o placar já estava mais ou menos definido, foi uma série de coisas que eu achei que era interessante o Cano bater. Porque ele tem também, na minha concepção, uma chance grande de fazer o gol. Então não foi nada assim, sem ter pensado, foi uma coisa que tinha uma lógica ali, que eu acho que hoje a gente conseguiu colocar o Cano para bater o pênalti, não estava arriscando em nada ali, eu acho que é a nossa vitória. E por último, vamos de David Braz. O zagueiro criticado por mim, inclusive, fazendo a avaliação do jogo contra o Vasco, no pré-jogo bastante também. Mas como sempre, eu gosto de deixar claro isso daqui, porque eu acho que talvez eu seja dos jornalistas, talvez de que cobrem ali diretamente o Fluminense, o que mais fale isso. Então eu vou deixar claro isso de novo. Eu nunca tive nenhum jogador ficando pelo menos que eu saiba, né, irado, com raiva de mim. Porque eu não bato na pessoa, eu sempre vou bater no jogador e dar motivos técnicos e táticos, né? E o David Braz é um caso desse, um cara que é gente boa demais, receptivo, enfim. E que eu achei que ele não jogou bem contra o Vasco, nem contra a Portuguesa, e preferia ver o Vitor Mendes hoje como titular. Dito isso, fez uma partidaça. Talvez uma das melhores dele com a camisa do Fluminense, considerando que era o Bangu também. Bem, eu fiz 2 perguntas para ele. A primeira uma pergunta tática, em que eu pergunto a ele sobre essas chegadas dele como lateral. Ele dá assistência pro lance pro gol de Marrone. É ele quem dá o cruzamento e o Marrone faz o gol, quase como lateral direito. O que ele viu de diferente nisso daí? O que o Diniz dá de instrução? O que o Diniz fala para eles poderem atacar esse espaço? David Braz. Então, né, a gente foi ganhando no campo, né? Isso o Diniz pede muito para que a gente seja agressivo com o adversário. Nessa posse de bola não seja uma posse de bola só defensiva. A gente tem uma posse de bola que a gente faz uma posse de bola na frente, né, do ataque, e a gente vai ganhando no campo. E ele fala para nós os zagueiros, muitas das vezes, participar dessa posse de bola, né? E quando tiver um posicionamento mais à frente, terminar a jogada. Então naquele momento eu vi uma oportunidade de terminar a jogada, eu vi 3 jogadores nossos dentro da área, né, jogadores altos, o Marrone e o Alan, são jogadores altos, né, eu acho que o Keno também, já tinha saído da partida, mas enfim, tinha bastante jogadores do Fluminense dentro da área e eu quis terminar a jogada. Foi interessante que foi bem no momento que o torcedor pediu mais um gol, né, então eu fiquei muito feliz aí que a gente conseguiu mais um gol ali no final para dar alegria para o torcedor que veio hoje, agradecer demais o torcedor daqui de Brasília, que fez uma linda festa e a gente procurou retribuir da melhor maneira dentro de campo. Eu também perguntei a ele sobre a questão do tempo no banco.
e como que isso interfere. Ele vinha como titular no ano passado, volta para o banco para o Manuel ser titular, aí o Manuel se lesiona, não é a forma como o jogador quer se tornar titular, obviamente, mas ele volta a ser titular. E aí como que funciona isso para ele? Esse tempo fora, isso afeta em alguma coisa? Ele deu uma resposta que eu acho que... Aí eu vou destrinchar isso depois de um tempo, mas é a prova da questão de grupo. Ele vai falar 200 vezes de grupo, e é por isso que o David Braz está aí, é por isso que tem jogador querendo vir jogar no Fluminense. É por isso que o Vina força para vir jogar no Fluminense, é por isso que o Fluminense faz uma proposta para um jogador brasileiro que tem contatos, o cara quer vir. Essa é a parada. Enfim, David Braz aí sobre questões de grupo e o tempo que ele passou fora. Cara, faz parte da nossa vida, Gabriel, né? A gente tem que ter sabedoria em todos os momentos, né? Quando tá jogando, quando não tá jogando. E eu faço parte de um grupo muito bom, né? Todo mundo se respeita, todo mundo se gosta, todo mundo torce um pro outro, e não foi assim comigo, né? Então a gente tem um grupo unido, e você vê, hoje eu tô jogando e daqui a pouco o outro tá jogando, e assim, desde que eu cheguei aqui no Fluminense, o Fluminense mostrou que quando chega com o seu objetivo, né? O Fluminense aí tá na terceira seguida na Libertadores, sempre brigando ali nas primeiras colocações das competições, né? E Copa do Brasil, ano 2021 a gente chegou nas quartas, o ano passado chegamos na semi, se Deus quiser esse ano a gente vai chegar mais longe, é o objetivo do grupo. Libertadores, no ano passado a gente não conseguiu, esse ano a gente já está na fase de grupo, enfim, tudo por conta do grupo, né? Acho que o que faz a diferença é o grupo, então eu faço parte de um grupo e com essa mentalidade que eu entro no campo. Que eu represento um grupo de jogadores que querem vencer, que querem fazer história para o Fluminense. Então, com a minha experiência, eu procuro ajudar da melhor maneira possível, dentro de campo e fora de campo. É isso então. Finalizando aqui esse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no Raiz Tricolor, dá trabalho vir no Mané Garrincha, ir lá falar com o David Braz, correr e vir pra cá. É muito legal, eu amo o meu trabalho, mas é trabalho. E dá trabalho vir pra cá para poder fazer essa cobertura, então conto também com o seu like, beleza? Tamo junto, até a próxima. Não esquece aqui de dar uma moral, se inscrevendo também se você não conhecia o Raiz Tricolor. A sala de imprensa, ó, lá é assim, ó, grande, hein? Grande. Mas também estádio de Copa do Mundo, estádio de jogo da seleção na Copa do Mundo, né? Então tinha que ser grande também. Tô eu e Elizinho aqui, tamo junto, até a próxima, valeu!